É muito legal falando aqui com o público do Alexandre Cristal. Hoje a conversa vai ser um pouco desconfortável, mas também pode ser libertadora. Vamos falar sobre essa ideia de ser especial e o que acontece quando percebemos que talvez não somos. Isso pega fundo, né? Aquele momento em que o celular tá na mão, mas o silêncio é ensurdecedor. Ninguém chama, ninguém pergunta como foi o dia. E aí, sem aviso, você sente que talvez você não importe. E o pior é que a gente foi ensinado o contrário a vida toda. Você é único. O mundo precisa de você. Existe um propósito só seu. A escola, a família, até os desenhos animados repetiam isso. Só que aí vem a vida real e ela não chama. Você se esforça, entrega tudo de si, tenta ser notado e continua invisível. O número de seguidores nunca é suficiente, o reconhecimento nunca vem. Sartre entra nessa conversa com uma sinceridade brutal. O homem é o que ele faz de si mesmo. Não tem essência prévia, não tem destino reservado. Você é um acidente cósmico, livre. E com essa liberdade vem um peso, não tem desculpa. Você é responsável até pela sua mediocridade. Isso dói, mas também liberta. Buda vai além. Nem você existe de verdade. Esse eu que você defende com unhas e dentes é só uma construção. Um desejo de ser especial que ironicamente te adoece. É um tapa na cara. Mas pensa, se você não precisa provar nada, não precisa ser único, não precisa deixar um legado, o que sobra? Sobra o agora, a consciência de estar aqui, a responsabilidade com o presente. E isso é mais real do que qualquer promessa de grandeza. Tem uma dor que ninguém fala, a de não ser tão incrível quanto a gente acreditava. Aquela decepção silenciosa quando a glória prometida nunca chega. A frustração não é por fracassar, mas por não receber o que achávamos que merecíamos. E isso vira um veneno sutil, uma geração inteira convencida de que só por existir já é especial. Jean Twenge chamou isso de colapso da fábula da grandiosidade. Sartre não prometeu nada. Ele te deu o poder e o peso da escolha. Você não tem missão divina, você existe. E tem que decidir o que fazer com isso. Buda propõe o caminho do meio. Nem arrogância de se achar grande demais, nem desespero de achar que é nada. Simplesmente viver, com presença. Talvez ninguém vá lembrar da gente. E tá tudo bem. Talvez a beleza da vida esteja justamente aí. Viver sem precisar provar nada pro mundo. Porque ficar esperando um chamado é uma armadilha. O mundo não prometeu um plano com o seu nome. A vida não te deve nada. E isso, longe de ser deprimente, pode ser o começo da liberdade. Quando você para de esperar, começa a construir. Começa pequeno, começa humano. A cultura de autoajuda promete um propósito escondido. Um curso de 40 que vai te revelar sua missão. Mas talvez não exista missão. Buda falava disso. O desejo por um propósito é só outro apego. E apego gera sofrimento. A obsessão por um destino nobre é ego disfarçado de transcendência. A mente que exige um sentido absoluto não quer a verdade. Quer conforto. E o preço é alto. Gerações paralisadas, esperando uma resposta que nunca chega. Sartre já dizia, não existe dom, existe escolha. Você se torna útil quando decide ser útil. Não quando um anjo te ungiu com uma missão. Quando você para de esperar para ser especial, o agora ganha valor. O banal vira sagrado. Um café da manhã vira um ato de presença. Essa é a tal liberdade radical. Sartre chamava assim. Buda chamava de soltar o eu. Os dois queriam te arrancar do sonho e te jogar na realidade. E sim, dói. Mas é uma dor que vira lucidez. Porque ninguém vai vir te resgatar. Não tem manual, não tem Deus sussurrando o que fazer. Tudo depende de você. Sua dignidade, sua covardia, seu gesto de bondade no fim de um dia inútil. É tudo você. Ser livre é ser condenado a escolher. Até não escolher já é uma escolha. E isso assusta. Mas também é o único caminho para sair do vazio. Enquanto Sartre fala de criar o eu, Buda convida a dissolver o eu. Parece oposto, mas é complementar. Um constrói, o outro desapega.
Em vez de criar uma identidade heróica, o caminho budista é agir com consciência, sem apego ao resultado. É o fazer silencioso que gera paz. A liberdade que te angustia é a mesma que te dá autonomia. Você não tem missão, mas pode servir. Você não tem essência, mas pode ser coerente. E os exemplos verdadeiros não aparecem nas manchetes. É a enfermeira que segura a mão de um paciente, a mãe que cuida do filho sem aplauso, o trabalhador que não desconta a raiva em casa. Essas pessoas não esperaram para serem especiais. Elas escolheram o bem, sem palco, sem holofote. Sartre diria que elas criaram o humano. Buda diria que elas vivem o Dharma. Essa liberdade, quando não é romantizada, é brutal e linda. Você vai errar, vai repetir padrões, mas cada recomeço é uma afirmação. Você está se fazendo, mesmo que aos pedaços. E se isso parece pouco, talvez você ainda esteja preso à ilusão de ser especial. Mas se isso te parece humano, então você está começando a entender o que é ser livre. Ser esquecido é duro, mas a tentativa de ser eterno dói ainda mais. Quanto mais você tenta ser lembrado, mais sofre. Buda dizia: tudo o que tem forma é impermanente. Quando você vê isso, o sofrimento se afasta. Não é metáfora, é constatação. O ego é um castelo de areia. A gente gasta a vida tentando protegê-lo, mas no fim ele some com a maré. Sartre via o eu como projeto. Não se descobre um eu, se inventa. E se quiser, se abandona. Isso assusta, mas liberta. Você não precisa carregar sua culpa para sempre. Pode se refazer, ou simplesmente parar de se apegar a qualquer forma de eu. Tem um monge japonês, Ryokan, que foi roubado e disse: eles levaram tudo menos a lua da janela. Ele não possuía nada, nem a si mesmo. No Ocidente, isso parece loucura, mas talvez seja a sanidade que a gente nunca conheceu. A obsessão por ser reconhecível esgota. Compara, mede, defende imagem. E cobra caro. A paz que vem do anonimato. Poucos percebem o alívio de não precisar ser lembrado. Quando você aceita a impermanência, o controle deixa de ser obsessão. E no vazio nasce a compaixão. Porque quando você solta o eu, você finalmente vê o outro. A maioria não tem coragem de ser livre. Prefere ser escolhida sem quer que o destino diga o que fazer. Mas quando você entende de verdade que ninguém vem te salvar, você respira. Porque, enfim, caminha com seus próprios pés. Sartre sabia disso. Liberdade de verdade não é estética. É suada, cheia de escolhas difíceis. A vida não tem sentido pronto. É você quem dá sentido a ela. Você é o escultor. Não tem barro extra. Só você. Buda também dizia isso, mas de outro jeito. A liberdade ele vem do esvaziamento. Não de construir uma identidade poderosa, mas de abandonar a obrigação de ter uma. Você não precisa ser um fenômeno, nem mudar o mundo. Só não fugir de si já é revolucionário. Enquanto o mundo grita, prove seu valor, você pode responder, não preciso ser mais que humano. E essa é a verdadeira libertação. Não há épico te esperando, mas há o agora. E ele é todo seu. Até mais pessoal, siga o perfil.